E se nós não formos os primeiros? E se a civilização moderna, com seus arranha-céus, satélites e inteligência artificial, não for a primeira a alcançar esse nível de avanço? E se antes de nós, outros já tivessem existido e simplesmente desaparecido? Essa ideia, que parece saída de um romance de ficção ou de um documentário proibido, tem ganhado força entre pesquisadores, arqueólogos independentes e estudiosos da história não oficial. A teoria é simples, mas perturbadora. A humanidade já foi reiniciada diversas vezes. Civilizações poderosas, com conhecimento tecnológico além do que imaginamos, teriam surgido, florescido e caído. E tudo que restou foram ruínas soterradas, lendas esquecidas e mitos distorcidos pelo tempo. Mas por que nunca aprendemos isso na escola? Porque a história oficial é frágil. E os rastros do passado estão enterrados, escondidos ou descartados como anomalias. Mas quando você começa a conectar os pontos, um novo quadro surge, muito mais antigo, mais complexo e mais assustador. Do Egito à Antártida, dos Andes à Índia, pistas aparecem. Construções impossíveis com a tecnologia da época. Conhecimento astronômico milenar. Mapas que mostram terras antes do gelo. E relatos de dilúvios, deuses e destruição global, em todas as culturas. Pense na Atlântida. Platão não escreveu sobre ela como mito. Ele descreveu como fato. Uma civilização avançada, próspera, que desapareceu repentinamente em um cataclismo. Por séculos, foi considerada lenda, até começarem a surgir paralelos com outros relatos de destruição súbita. As histórias do dilúvio não são exclusividade da Bíblia. Estão em todas as tradições, na mitologia suméria, nos registros indígenas, nos contos hindus, povos separados por oceanos, contando versões semelhantes do mesmo evento. E quanto às construções que desafiam o tempo? Göbekli Tepe, com mais de 12.000 anos. Pirâmides submersas em Yonaguni, no Japão. Megálitos em Baalbek, no Líbano, tão pesados que nem hoje conseguimos movê-los com facilidade. E as linhas de Nazca? As pirâmides da Bósnia? O templo de Pumapunku, que parece ter sido moldado por laser? Como explicar isso? A resposta pode estar no que foi esquecido, ou no que foi propositalmente apagado. Talvez existam ciclos, civilizações que atingem o auge e então desaparecem. Por catástrofe natural, por guerra, por arrogância. E o que resta é silêncio. Um mundo novo começa sobre os escombros do antigo, e os sobreviventes recomeçam do zero, sem saber o que houve antes. A história não anda em linha reta. Ela se repete. Grandes impérios sempre colapsam da mesma forma. Excesso de confiança, destruição ambiental, desigualdade extrema, guerras internas e perda de valores. Roma caiu assim. A Mesopotâmia também. O Egito Antigo não foi destruído por inimigos, mas por mudanças climáticas e crises políticas. Cada civilização, ao atingir o topo, acreditava ser imortal, até ruir. Agora olhe para nós. Aquecimento global, crises energéticas, IA descontrolada, doenças novas, alienação em massa. A história parece familiar, e se estivermos apenas repetindo o ciclo? Talvez as antigas civilizações também chegaram a esse ponto, talvez até mais avançadas do que somos hoje, mas tudo desapareceu, não por magia, mas por ignorância, por arrogância, por não ouvir os sinais. E se a Terra for um palco de repetições, de aprendizado lento, cada reinício apagando quase tudo, restando apenas fragmentos, estruturas impossíveis, símbolos sem tradução, mitos que viram lendas, e um mundo que parece novo, mas já viveu isso tudo antes. E aqui estamos, de novo, no limite. A diferença? Agora temos consciência do ciclo. A pergunta é: vamos quebrá-lo? Em museus e universidades, peças misteriosas são arquivadas, ignoradas, esquecidas, crânios alongados, artefatos com inscrições desconhecidas.
estátuas com rostos de astronautas esculpidos milhares de anos atrás, mapas impossíveis, ferramentas de precisão onde só deveriam existir pedras. O problema? Esses objetos não se encaixam na linha do tempo oficial, por isso são ignorados. Mas por quê? Por que aceitar que civilizações anteriores foram mais avançadas que a nossa? Mudaria tudo. Questionaria religiões, derrubaria modelos científicos, colocaria em xeque a narrativa que nos ensinam desde pequenos, de que somos o ápice da evolução. E se não somos? E se tudo o que acreditamos ser novo for apenas lembrança recuperada? Ideias antigas que renascem em novas mãos, tecnologias que estamos redescobrindo, códigos que já foram escritos e apagados. Imagine se todas as mitologias fossem apenas memórias distorcidas de uma era anterior, deuses que voavam, armas que destruíam cidades com luz, continentes que afundaram em mares revoltados. Não estamos falando de fantasia, estamos falando de memória fragmentada, e como qualquer memória, ela quer voltar. Talvez o passado não esteja morto, talvez ele esteja tentando emergir. E se essa for nossa última chance? Talvez tenhamos sorte. Talvez este seja o único ciclo em que a humanidade desenvolveu consciência o suficiente para perceber o padrão, para entender o que está acontecendo antes que tudo desmorone outra vez. O que vamos fazer com isso? Ignorar? Continuar repetindo os mesmos erros? Ou despertar? A tecnologia não é o problema. O conhecimento tampouco. O perigo está no uso, no ego, na desconexão com a terra, com o outro, com o tempo. Toda a civilização que se perdeu de si mesma primeiro. Mas agora, sabemos. Sabemos do ciclo, sabemos do abismo, sabemos do passado esquecido. E se não soubermos o suficiente para salvar o mundo, talvez saibamos o bastante para não destruí-lo. O futuro não precisa ser um novo reinício. Pode ser a continuação. A primeira vez em que a humanidade quebra o padrão e constrói algo duradouro, algo conectado, sustentável, humano. Mas essa escolha é agora. Não está nas mãos dos antigos, nem dos futuros. Está nas nossas. Se somos mesmo os herdeiros de mundos esquecidos, que sejamos também os primeiros a lembrar e a fazer diferente. Você já sentiu que conhece lugares onde nunca esteve? Que carrega saudades de algo que não viveu? Talvez não sejam ilusões. Talvez sejam ecos, fragmentos, resquícios de uma memória coletiva que pulsa no fundo da humanidade e que está tentando despertar. Talvez sejamos os guardiões do que restou, do que sobrou dos outros. Talvez cada vida seja uma tentativa de lembrar, de corrigir, de continuar. E se for verdade que já caímos antes, então que agora seja diferente. Que olhemos para as ruínas do passado não com medo, mas com reverência. Que paremos de rir dos mitos e comecemos a escutá-los. Porque às vezes a verdade mais profunda se esconde naquilo que chamamos de lenda. A civilização em que vivemos é jovem, frágil, um sopro na escala do tempo, mas nossa alma talvez seja milenar. O ciclo pode continuar, ou pode acabar aqui, não com destruição, mas com decisão. A de relembrar o que fomos e escolher com consciência o que queremos ser. Porque talvez não seja tarde demais. Talvez essa seja a chance de todos que vieram antes. A chance que agora está nas suas mãos. E se essa for mesmo a última vez que vivemos esse ciclo, que ela seja lembrada como o momento em que a humanidade decidiu acordar. Não por medo, mas por amor. Não por desespero, mas por verdade. Que essa geração seja a ponte entre o que esquecemos e o que ainda podemos construir. O passado nos observa, o futuro nos espera. E tudo depende do agora.